Mateus capítulo 27, nós vamos, a partir do versículo 57, nós vamos ler agora do 57 ao 61, vamos fazer mais uma oração, e depois a gente vai lendo as perícopes, vamos expondo, comentando, até a primeira parte do capítulo de número 28, tá? Entendendo que elas estão bem interconectadas, tendo uma conexão muito boa, dá para a gente ir fazendo isso, tá bom? Diz assim o texto bíblico, vou ler na versão NA, tá bom? Obrigado, irmão. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. E estavam ali, sentadas, em frente do túmulo, Maria Madalena e a outra Maria. Vamos orar mais uma vez e a gente depois dá continuidade às leituras e às exposições. Deus bendito, essa é uma noite tão feliz para nós, uma noite alegre, onde podemos estar aqui celebrando mais uma vez o teu precioso nome, cultuando ao Senhor com os irmãos, em especial nessa data onde nós trazemos à memória o grande feito do Senhor em trazer, ó Deus, dentre os mortos o teu Filho, o fazendo vencer a morte, para que nele possamos ter uma viva esperança. Pai, que nesta noite o Senhor nos encha da tua graça, que o nosso coração possa transbordar de alegria pelo Senhor, pelo que o Senhor realizou e pelo que o Senhor tem feito também em nossas vidas. Deus bendito, nos ajude a toda a compreensão, na clareza do texto, na sinceridade diante dele, que o Senhor ministre poderosamente aos nossos corações. Oramos assim, Deus bendito, no nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos bem lembram, se você não lembra, eu quero lembrá-lo de como nós paramos até o presente momento. Nós já vínhamos meditando há 3 finais de semana consecutivos sobre o sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecido a paixão de Cristo. Então nós meditamos de forma um pouco mais profunda sobre esse momento difícil do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sofrimento. E nós vimos o quanto o seu sofrimento foi real, o quanto o seu sofrimento foi percebido pelas outras pessoas. Eu acredito que, diante da leitura do texto, da narrativa, não deva ter ficado nenhuma dúvida para você que Jesus de fato sofreu. E sofreu de verdade. E o seu sofrimento foi acompanhado por toda uma plateia. Então o sofrimento de Jesus não foi aquele sofrimento onde você encarcera alguém e onde ele apanha escondido para que outras pessoas não vejam. Não. O sofrimento de Jesus foi público. Então há inúmeras testemunhas de que o Cristo sofreu. E nós vimos na narrativa que ele sofreu e não foi pouco. Ele sofreu muito. De tal maneira que foi preciso em alguns momentos recorrer à ajuda da guarda romana, de tamanha brutalidade o seu sofrimento. Nós vimos que foi solicitado a ajuda de Simão de Cirene para carregar a sua cruz. Então a sua crucificação foi testemunhada, foi percebida, os guardas estavam ali, os guardas escarneciam, os líderes religiosos, aqueles que passavam no período da festividade ali, enquanto estavam entrando em Jerusalém, presenciavam aquilo tudo. Então foi testemunhado por muitas pessoas, de tal maneira que até mesmo hoje, os historiadores do primeiro século, nós temos os registros, e eles testificam isso, acerca do sofrimento de Jesus Cristo. Ele passou pela via dolorosa, como foi cantado aqui. Ele percorreu esse caminho de sofrimento. Então não há dúvidas de que Jesus, ele sofreu. E agora esse texto é importante
porque não somente é importante nós termos a certeza de que Jesus sofreu, mas também é importante nós termos a compreensão e a certeza de que Jesus morreu de fato. Então, nessa primeira narrativa, nós vamos meditar nisso, nas provas, na veracidade do testemunho de que Jesus de fato morreu. E é importante nós termos isso em mente e esta verdade bem esclarecida, porque se Jesus não morreu, então a sua ressurreição é uma farsa. É preciso, então, ter testemunho verdadeiro de que ele sofreu e morreu verdadeiramente. Para que a sua ressurreição tenha um impacto real, verdadeiro, é preciso testificar de que ele morreu e morreu de verdade. Ele não foi simplesmente espancado, ficou ali machucado e por alguma razão ele conseguiu sobreviver a tamanha brutalidade. Não. Jesus morreu, de fato. Ele sofreu, morreu e, como nós veremos, ele ressuscitou. Porque só pode haver uma ressurreição verdadeira se houver uma morte legítima. Por isso, essa primeira parte do texto, ela é importante, porque ela nos assegura que, de fato, Cristo morreu. De fato, Cristo morreu. E a perícope que nós lemos começa dizendo assim, que ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. E o texto diz que este foi até Pilatos, no versículo 58, e lhe pediu o corpo de Jesus. E então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. Ora, era costume dos judeus, segundo Deuteronômio, capítulo de número 21, que nenhum judeu poderia permanecer mais de um dia pendurado no madeiro. Ele precisava ser removido. Mas segundo a tradição romana, aquele que era pendurado no madeiro, ele tinha que apodrecer ali no madeiro, para testemunho das demais pessoas. E é por isso que então, neste momento, entra a figura de um homem que até então nós não havíamos visto seu nome aqui a ser mencionado, um homem chamado José de Arimateia. José é um nome comum. Arimateia é uma cidade da Judéia, em especial da tribo de Judá. Então esse homem é daquela região e, conforme o texto diz, ele era um discípulo de Jesus. E não somente isso, ele era um homem que possuía bens, de maneira que o texto lhe qualifica, dizendo que esse homem era um homem rico. E esse homem, ele possuía terras e ele possuía regiões compradas por ele mesmo, e o texto diz que ele vai a Pilatos, solicita o corpo a Pilatos de Jesus. E aqui mostra também a sua influência. Em outros evangelhos vai dizer que José de Arimateia era um homem bem influente do Sinédrio, e portanto Pilatos o recebe. E aqui nós percebemos também a coragem de José de Arimateia de ir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus, tendo em vista que Jesus havia sido crucificado como um criminoso, entre os criminosos, era a pior morte possível. E por isso que na lei romana, segundo a tradição romana, não poderia tirar o corpo dali. Mas José de Arimateia, ele se expõe. Enquanto muitos haviam abandonado, enquanto muitos haviam fugido com medo de tudo aquilo que estava acontecendo, José de Arimateia se expõe. E ele vai até Pilatos como um ato de alguém que ama o seu Senhor, um discípulo de Jesus, que até o momento não era conhecido. Ele se torna conhecido pelo seu ato de amor ao seu mestre, como um discípulo que ama o seu Senhor, vai até Pilatos e então solicita o corpo do seu Senhor. E certamente Pilatos não concede o corpo a José de Arimateia
não simplesmente pela a influência que ele tinha, mas porque certamente Pilatos já havia testificado, como nós vimos nos relatos anteriores, que Jesus era inocente. Pilatos sabia muito bem disso, como nós vimos na narrativa. Toda a tentativa dele de provar àquela multidão que Jesus de fato era inocente, tanto é que ele lava as mãos porque ele não encontrara em Jesus nenhum crime. Muito embora isso não tenha o inocentado, mas Pilatos sabia que Jesus era inocente. Inclusive havia sido advertido pela sua própria esposa quanto a isso, que ele não sujasse as suas mãos como aquele justo que era Jesus. Então, de certo modo, quando José de Arimateia vai a Pilatos para solicitar o corpo de Jesus, Pilatos o concede não simplesmente porque José de Arimateia era uma figura proeminente, conhecida no sinédrio judaico, porque era um homem rico, com muitas posses, inclusive o campo que ele tem é muito próximo ao Gólgota, segundo os historiadores, era apenas 30 metros de onde Jesus estava. E ele havia comprado ali um lugar próximo, uma sepultura nova, e aí ele a usa então para colocar a pessoa de Jesus, o nosso Senhor. E aqui um parêntese, a gente já viu o próprio Senhor Jesus dizendo ou como é difícil os ricos entrarem nos reinos de Deus, né? Jesus já falou isso. E aqui nós vemos com clareza um homem rico e que ama ao Senhor e que usa da sua riqueza e que usa dos seus bens, que usa das suas posses para promover o bem para o seu Senhor e para o reino de Deus. O texto diz que ele é um homem rico e ele usa da sua riqueza para oferecer ao seu Senhor um lugar para colocar o seu corpo. Então, é uma figura que até então não conhecida, mas neste presente momento da morte de Jesus, ele surge como alguém que solicita o corpo de Jesus. E como eu falei, esse é um texto importante porque ele tem uma veracidade muito importante sobre a morte de Jesus. Mateus não é tão preciso, e por isso eu quero levar vocês, se me permitam, a ver esse mesmo texto, mas na perspectiva de Marcos, para você perceber como foi testificado pelo próprio Pilatos de que Jesus havia de fato morrido. Vejamos Marcos capítulo 15, a partir do versículo 42. Coloca para nós aí, por favor. Esse mesmo relato, mas sendo percebido por Marcos. Ele diz, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, então esse é um termo que bastante as escrituras usam, o dia da preparação é o dia anterior ao sábado, certo? Isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente, perceba as palavras, ousadamente a Pilatos, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele estava se expondo para ir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus. Então ele foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Então, um testemunho. Pilatos está ciente de que Jesus havia morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante de que Jesus havia o quê? Morrido, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o no lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. E finaliza no versículo 47, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Então você percebe que Marcos, ele nos traz mais detalhes acerca de que não só Pilatos, mas outros guardas deram testemunho de fato de que Jesus havia morrido. Então nós temos aqui um testemunho
do próprio governador, nós temos o testemunho do centurião, nós temos o testemunho de José de Arimateia, nós temos o testemunho das mulheres que observavam, então nós temos um testemunho legal. Roma está ciente de que Jesus morreu e por isso ele concedeu de que tirasse ele da cruz para que ele pudesse então ser sepultado. Então há uma prova legal de que Jesus, de fato, ele morreu. E essa narrativa, ela é importante por isso, porque primeiro testemunha-se e testifica que Jesus morreu. E por Pilatos, pela Roma, pelo centurião, por discípulos de Jesus, foi comprovado. Ele foi removido, seu corpo foi removido da cruz e foi certificado de que, de fato, ele estava morto. Então, é certo afirmar, Jesus morreu. Não há dúvidas. Jesus morreu e foi sepultado. E onde ele foi sepultado? No sepulcro de José de Arimateia, que solicita o seu corpo a Pilatos, e este lhe concede, e ele então envolve o Senhor, faz todo o processo que precisa acontecer de sepultamento, e coloca o corpo de Jesus no sepulcro que ele havia comprado. Então, não há nenhuma dúvida, e mais uma vez, estavam ali, sentadas em frente do túmulo, Maria Madalena e a outra Maria. As incansáveis mulheres que nós vimos do sermão passado, ali, acompanhando, observando tudo. E conforme disse Marcos, elas observaram aonde o corpo dele foi colocado, certo? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você certifique-se. Jesus, de fato, foi morto. Vejamos agora a continuação de Mateus, no versículo 62. Dos versos 57 a 61 que nós vimos, interessante, está registrado nos 3 outros evangelhos. Está registrado em Marcos, está registrado em Lucas e está registrado também em João. Mas agora, do versículo 62 ao versículo 66, não está registrado em nenhum outro evangelho, somente no evangelho de Mateus. Somente o evangelho de Mateus tem essa descrição da qual nós vamos agora ler. E nenhum outro está presente. A outra perícope está presente em Marcos, Lucas e João, mas esta só está presente no Evangelho de Mateus. E vejamos o que só Mateus escreveu acerca da morte de Jesus. Versículo 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. E Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Mais testemunhos acerca da morte de Jesus. Perceba que Jesus incomodava esse povo enquanto vivo e agora continuava a incomodar a esse povo, agora enquanto morto. Jesus ainda era uma ameaça para eles, mesmo estando morto, porque quando ele estava vivo, ele disse que quando morresse, o que iria acontecer? Ele iria ressuscitar. E eles então, com medo disso, porque ele falou isso, eles então vão a Pilatos
e solicita a Pilatos que possa então estar guardando o túmulo, com medo de que houvesse alguma trama, de que seus discípulos pudessem ir lá e roubar o seu corpo e dizer que, ele ressuscitou, sendo que eles haviam apenas roubado. Ora, mas perceba, eles agora deram de mão beijada todo um cenário propício para o testemunho da ressurreição de Cristo Jesus. Porque se eles foram a Pilatos e pediram uma escolta para guardar, para que ninguém roube, e depois o túmulo está vazio, como então? Não foi solicitado guardas para guardar, para ninguém roubar, e o corpo não está mais lá? Então, eles criaram um cenário perfeito para o testemunho da ressurreição, porque havia guardas pastorando o sepulcro de Jesus. Portanto, essa ideia de que poderia alguém ir e roubar o corpo não cairia, porque a própria guarda romana estava pastorando o túmulo. E isso não cairia bem para Roma, de os discípulos de Jesus terem ido lá e roubado o corpo dele. Então eles prepararam um cenário para ainda mais a veracidade e o testemunho da ressurreição de Jesus. Mais pessoas foram envolvidas, agora guardas, o sinédrio estava ali, a elite religiosa estava preocupada, todos estavam cientes agora com a morte. Esse homem morreu, ainda é uma ameaça, e todo mundo agora está ciente disso. Movimenta-se mais uma vez, Roma, movimenta-se os líderes religiosos em torno da morte de Jesus. E os guardas estão lá presentes, pastorando o túmulo de Jesus, com medo de que os discípulos pudessem ir lá. Mas ora, irmãos, Jesus havia dito que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E a grande verdade, irmãos, é que nada poderia impedir este grande feito da parte de Deus. Poderia ser enviado toda a tropa romana, poderia ser enviado todas as legiões de soldados para pastorar aquele túmulo, mas ainda assim ele seria aberto, porque ele não foi aberto de fora para dentro, mas de dentro para fora. Mas de dentro para fora. E lá dentro só havia quantas pessoas? Só uma: o próprio Cristo. O próprio Cristo lá dentro. Ele foi aberto de dentro para fora. E aí continua então a narrativa. Será que esses guardas puderam impedir alguma coisa? Vejamos então a narrativa no capítulo 28, como ela continua. Passado sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Lembra que elas estavam observando de longe aonde eles iriam colocar o corpo dele? E elas que estavam observando, sabendo onde o corpo dele estava, então no primeiro dia da semana, no começo do primeiro dia da semana, o domingo, elas então foram ver o túmulo aonde o corpo de Jesus havia sido colocado. O túmulo de quem? De José de Arimateia. E o texto diz: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinham dito. Venham ver onde ele jazia. Que interessante.
Então a narrativa continua dizendo o que acontece. O corpo de Jesus foi colocado no sepulcro, cedido por José de Arimateia. As mulheres ficaram observando onde o corpo seria colocado. E o texto então diz que no primeiro dia da semana, no domingo, pela manhã bem cedo, elas foram ao túmulo para ver o túmulo. E o texto diz que acontece algo sobrenatural mais uma vez. Perceba que em torno da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, vários fenômenos sobrenaturais estão acontecendo. Houve trevas em sua morte, houve terremoto, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, os mortos voltaram à vida. E agora, mais uma vez, o texto diz que houve um grande terremoto. E o texto diz que esse terremoto está ligado a um anjo do Senhor que desceu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Muitos vão olhar para o texto e vão entender de que esse anjo, ele foi alguém que removeu a pedra para que o Senhor tivesse saído dela. Mas não. A proposta do texto é apresentar que o anjo, ele remove a pedra por completo, não para que Jesus saísse, mas para provar àqueles que estavam vindo que o túmulo estava vazio. Ele remove a pedra por completo, não para Jesus sair, mas para aqueles que estão fora possam entrar para testemunhar de que o túmulo está vazio. Essa é a proposta do texto. Então o texto diz isso, que o anjo, ele remove e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Ou seja, eles foram tão impactados por aquilo que estava acontecendo, que não seria um desmaio, porque eles não desmaiaram, mas eles ficaram atônicos. Eles ficaram em uma situação de perplexos, sem saber o que fazer diante daquilo que eles estavam presenciando. E o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Ora, se a primeira coisa que o anjo disse para aquelas mulheres era: não tenham medo, isso significa que elas estavam com medo. Se a primeira coisa que ele disse para elas foi: não tenham medo, isso significa dizer que elas foram ao sepulcro com medo. Na verdade, era assim que estavam os discípulos de Jesus, todos com medo. João vai dizer que quando Jesus vai aos seus discípulos, Jesus encontra todos eles em uma casa, trancafiados, e o texto bíblico diz que eles estavam com medo. Por isso que a primeira coisa que ele diz quando encontra os seus discípulos trancados na casa é o quê? Shalom, a paz. Porque eles estavam com medo, e eles estavam trancafiados. E por isso que a primeira coisa que ele diz aos seus discípulos é a paz, porque eles estavam com medo. E aqui essas mulheres foram ao sepulcro com medo. Elas foram com medo. E por isso que quando o anjo olha para elas, as vê chegando, a primeira coisa que ele diz para elas é: não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como ele tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Isso aqui vai percorrer nos outros evangelhos. A intenção de Deus de estar lembrando os seus discípulos do que ele já havia dito para eles. Os discípulos estavam com medo. Em diversos momentos é lembrado a eles: olha, ele tinha que ressuscitar, ele iria ressuscitar, como havia dito. E aqui mais uma vez o anjo lembra eles: Jesus ressuscitou, não está aqui. Ele ressuscitou como ele tinha dito. Não havia dúvidas de que isso aconteceria, porque ele havia dito
de que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. A grande verdade é que os discípulos foram tardios para crer nas palavras de Jesus. Assim como ele disse, eu vou morrer. E eles tiveram dificuldade para entender isso, lembra? O próprio Pedro disse, não, Senhor, não faz isso não. Ele morreu como ele havia dito. Mas ele também disse que iria ressuscitar. E os seus discípulos foram tardios para acreditar nisso, para crer nisso, para confiar nisso. Por isso que o coração deles estava com medo. Estava com medo de quê? De que de fato isso não acontecesse. Eles estavam com medo, o seu mestre havia morrido. E agora? O que vai ser de nós? Porque se eles estivessem crendo, elas não teriam ido ao sepulcro com medo. Se elas tivessem crido no que ele disse, que ao terceiro dia ressuscitaria, elas teriam ido ao sepulcro não com medo, mas com alegria. Porque elas iam na convicção de que iriam encontrar o túmulo vazio. Mas elas foram tardios em crer. E é algo que nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque o Cristo que disse que morreu e que morreu, que disse que iria ressuscitar, ressuscitou, é o mesmo que disse aos seus discípulos mais na frente, em breve voltarei. Mas às vezes nós estamos também com medo, porque somos tardios em crer, e estamos muitas vezes com medo de que talvez isso não aconteça. Mas se ele morreu, como ele disse, e se ele ressuscitou, como ele disse, então ele voltará também, como ele mesmo disse. Por isso, a mesma mensagem que o anjo dá para aquelas mulheres é a mesma que traz aos nossos corações nesta noite. Não tenham medo, porque o túmulo está vazio. Ele vive. Ele vive. E em breve ele voltará. Essa é a mensagem da Páscoa. A maneira como os anjos confortam o coração daquelas mulheres é isso. Quando ele diz, não tenham medo, o caminho que ele leva para encorajar o coração delas é, venham ver o túmulo. Que o texto bíblico diz exatamente isso. Ele ressuscitou, como tinha dito, venham ver onde ele jazia. Ou seja, não tenham medo. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. E aqui é a prova. É tudo o que você precisa para remover o medo do seu coração. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Nós não adoramos a um Deus morto, mas nós adoramos um Deus vivo, que ressuscitou. Venham ver, o túmulo ainda continua vazio. O túmulo ainda continua vazio. Ele ressuscitou. Essa é a mensagem. Ele venceu a morte. Como ele disse, assim aconteceu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Por isso ele disse, venham ver onde ele jazia. No versículo 7 diz, agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Perceba que interessante. Primeiro o anjo diz, venham, vejam. Aí depois ele diz, agora vão e digam. Primeiro, venham e vejam. Viu? Agora você viu? Agora vocês vão e vão dizer o que vocês viram para as demais pessoas. Nós somos testemunhas de que Cristo ressuscitou. O Senhor já falou isso aos nossos corações. Ele já se apresentou a nós como um Cristo real, verdadeiro. Somos testemunhas, tivemos um encontro real e transformador com Ele. E assim também é o nosso papel de ir e anunciar
e dizer, assim como ele disse: agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Assim também, nós somos chamados para sair dizendo para as pessoas que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Qual foi o tema da primeira mensagem dos apóstolos em Atos? Acerca da ressurreição. A primeira pregação era isso: Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem, essa é a pregação. Nós pregamos um Cristo que está vivo, um Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Essa é a mensagem. Ele não poderia salvar a mim e nem a você, se ele não fosse capaz de salvar a si mesmo. Mas como ele venceu a morte, ele então pode nos garantir a vida. A vida. Por isso nós anunciamos não um Cristo morto, mas um Cristo ressurreto, um Cristo que venceu a morte. Por isso que nele nós somos mais do que vencedores. A ressurreição de Cristo é a prova do poder de Deus sobre a morte. Por isso Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada ela foi pela vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ressurreição, meus irmãos, de Cristo é uma mensagem central do Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, como Paulo disse, a nossa fé é o quê? Vã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé e a nossa pregação é vã. Mas é porque ele ressuscitou que há sentido nós estarmos aqui. Então, se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Mas é porque ele ressuscitou que nós temos uma viva esperança. Veja o que Pedro disse na sua epístola, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3, coloca para nós aí. Ele faz um momento de louvor a Deus, de louvor ao Senhor. Então ele bendiz a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Percebe? A conexão. Só há a nossa viva esperança, ela é mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Só há uma viva esperança para nós, por causa da ressurreição de Cristo dentre os mortos. E foi por isso, por causa da ressurreição dele, que o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. Deus nos deu uma nova vida. E essa vida que nós temos, ela só tem sentido por causa da ressurreição de Jesus Cristo. É por causa da sua vitória sobre a morte que ele então consegue dar nova vida para nós. Ele nos garante a vida eterna, o triunfo sobre a morte, por causa da sua ressurreição. Portanto, a ressurreição de Cristo é a mensagem mais importante para nós. O Natal é importante, mas a mensagem mais importante é a sua ressurreição, é a Páscoa. Porque se Cristo tivesse nascido, tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado dentre os mortos, não haveria esperança para nós. Não haveria esperança para nós. Mas só há esperança para nós, porque o túmulo está vazio. Ele ressuscitou e vivo ele está. O texto disse que os guardas, eles ficaram com medo, eles tremeram e ficaram como se estivessem mortos diante de tudo aquilo que eles presenciaram. Agora imagina como não vai ficar o mundo quando ver o Filho do Homem descendo sobre as nuvens, com seus anjos,
no soar da trombeta, e todo olho o vendo descendo, como as pessoas não ficarão? Esse grande dia vai ser um grande dia de muita alegria para uns, mas como nós já vimos no sermão escatológico, capítulo 25, vai ser também um dia de grande pavor e terror para muitos. Esses guardas, quando presenciaram tudo isso, ficaram, como diz o trecho, tremeram e ficaram como se estivessem mortos, impactados por tudo aquilo que estavam presenciando. Imagina quando houver o estouro no céu, quando as trombetas tocarem, quando ele vier rasgando o céu, acompanhado com seus anjos, quando ele vier para esta terra. Então o texto diz que o anjo disse para elas: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E continua a narrativa, versículo 8 ao 10. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria agora, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Mais uma vez, o coração dessas mulheres recebe uma porção de ânimo. Primeiro o anjo disse para elas: não tenha medo. E agora Jesus, mais uma vez, ministra ao coração delas dizendo: não tenham medo. E há uma razão, e a razão é Ele mesmo. Ele está vivo. Ele está vivo. E agora essas mulheres puderam contemplar. Imagine a experiência dessas mulheres, porque o texto bíblico diz que elas o encontraram, e não somente disso, elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Não era um fantasma. Elas puderam estar ali diante dele, como vai dizer mais na frente, quando ele aparece aos discípulos, e eles com medo acham que é um fantasma, e eles dizem: não sou eu mesmo, me toque, pegue em mim, sou eu mesmo. E ele está ali em carne e osso, diante dos seus discípulos, uma ressurreição real, em corpo real. Jesus está ali diante dos seus discípulos. A ressurreição de Jesus, ela foi testemunhada, testificada. Assim como a sua morte foi testificada, testemunhada, a sua ressurreição também. E não foi por poucas pessoas. Se você pegar 1 Coríntios, capítulo 15, você vai ter ali um relato de um grande testemunho de pessoas que viram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Ou seja, Jesus não foi visto somente por aquelas duas mulheres, mas por mais de 500 pessoas. Não poderia ser um delírio coletivo. Cristo ressuscitou e foi visto
por muitas pessoas. Como diz o texto bíblico, ele foi visto por 500 pessoas de uma só vez. Então, de fato, há um testemunho a favor, não só da morte de Jesus, mas também há testemunho a favor da ressurreição de Jesus Cristo. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e há testemunhas demais para isso. Até nos relatos dos historiadores, que nem são crentes, eles testificam isso, de que houve um Jesus de Nazaré, que após ter sido morto, foi visto pelos seus discípulos, por muitos discípulos. Então, até mesmo eles testificaram isso. E você precisa entender que a história, a gente aprende pelos documentos históricos. E os documentos históricos, eles asseguram a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não há dúvidas de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Houve muitas testemunhas oculares. E o próprio apóstolo Paulo, um apóstolo fora de tempo, ele viu Cristo ressurreto, foi ensinado, educado pelo próprio Cristo ressurreto. Muito embora nós não tenhamos visto como eles o viram, mas a pergunta a se fazer é: quando você o encontrou, foi real? Sim ou não? Foi real. Se transformou sua vida, então foi real. Porque a presença de Cristo é verdadeira sobre nossas vidas. E o que Ele fez em nossa vida é o testemunho de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, muito embora invisível, mas real. Mas vai chegar o dia em que nós o encontraremos face a face. Assim como os discípulos o encontraram, que puderam abraçar, o tocar e o adorar. E vai chegar esse dia, porque ele prometeu. Porque ele que disse, eu vou morrer, e morreu. E ele disse, eu vou ressuscitar, e ressuscitou. E ele mesmo disse outra vez, eu voltarei mais uma vez. E eu creio nesta palavra. E quando ele voltar, o Cristo ressurreto, nós o veremos face a face. Porque nós cremos em um Cristo ressurreto, um Cristo vivo e que está vivo à destra do Pai. Foi-lhe dado toda a autoridade, como nós veremos mais adiante, na terra e no céu. E ele governa de forma absoluta todas as coisas. Tudo é dele, como disse Davi no Salmo 24, falava dele, porque ele é o bom pastor no Salmo 23, é ele o dono de todas as coisas no Salmo 24, no Salmo 22 fala dele, quando Davi fala, Pai, por que me desamparaste? É o Salmo dele. Salmo 22, 23, 24 é dele, e ele voltará de forma visível para o que é seu. Esse é o Cristo ressurreto que nós cremos. E por isso que nós estamos aqui nesta noite, para celebrar a Páscoa, o Cordeiro que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está. A mensagem é essa: o túmulo está vazio. É por isso que você não encontra nas igrejas protestantes uma cruz com Cristo crucificado. Logo em breve, nossa igreja vai ter uma fachada com a cruz do tamanho de um trem. Mas essa cruz, ela não tem Cristo crucificado. Porque ele foi removido da cruz, foi colocado no sepulcro. E ao terceiro dia, o sepulcro estava vazio. A cruz e o sepulcro não tem mais o corpo dele, porque ao terceiro dia ele ressuscitou.
E nós pregamos esse Cristo, poder de Deus, escândalo para os judeus, loucura para o mundo, mas é o poder de Deus. A maior manifestação do poder de Deus é trazer o seu Filho dentre os mortos para salvar todos aqueles que nele assim crê. No capítulo 28, nós testificamos isso. Os discípulos de Jesus foram ao sepulcro, chegaram com medo, mas elas testificaram, elas entraram. O anjo disse: venham ver onde ele jazia. Ele ressuscitou, como tinha dito, ele não está aqui. Ele não estava mais ali. Ele está lá à destra de Deus, mas também ele pode estar bem aqui, bem pertinho de nós. Como disse João, na sua visão, ele está entre a sua igreja, passeando entre os candeeiros, entre o seu povo. Ele habita em nós. Ele está lá, mas está aqui ao mesmo tempo. E eu creio, irmãos, que nesta noite ele está no meio de nós. E ele está também no coração de muitos de nós aqui nesta noite. E se você ainda não tem em seu coração, você pode tê-lo, se recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. E quando chegar aquele grande dia, ele vai lhe reconhecer como seu. E naquele grande dia, não precisa ter medo, porque ele ressuscitou e vem buscar aqueles que são dele. E você pode ser um dele. Se você crer nessa mensagem, se você recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Essa é a mensagem da Páscoa, de um Deus que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Mas não somente isso, ele morre, vence a morte para nos dar a garantia da vida eterna. Ele é o primeiro da ressurreição, como Paulo diz. Ele é o primeiro e depois dele segue todos nós. A doutrina da ressurreição só tem fundamento porque Cristo ressuscitou. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia. Como disse João, em 1 João, capítulo de número 3, nós ainda não somos o que havemos de ser, mas quando ele ressuscitar, nós seremos semelhantes a ele, o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto. Não há mensagem mais poderosa do que a mensagem da ressurreição. É ela que nos dá esperança para esta vida. Esta é a razão pela qual a morte já não é mais temida por nós. Por isso que Paulo pôde dizer que o viver era Cristo, morrer era lucro. Porque ele sabia que a morte já não era mais um terror para ele. Porque se Cristo venceu a morte, ele concede vitória para os seus filhos. A morte, ela foi vencida, ela foi tragada pela vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por causa disso, irmãos, que nós temos esperança. E essa esperança está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Se você crê nisso, você pode ir para sua casa hoje com essa esperança em seu coração, crendo em Jesus, confiando em Jesus, descansando sua alma nele, não tendo mais medo. Não tenham medo. Ele ressuscitou, ele está vivo, não há por que temer, porque nós cremos em um Deus vivo e vivo está.